Olá, tudo bem? Agora você vai acompanhar a primeira mensagem da série Todavia exaltarei e me alegrarei no Senhor. A paz do Senhor, amém? Amados, nós estamos louvando a Deus pela oportunidade desta noite de estarmos na casa do Senhor, onde num dia que a nossa nação festeja 194 anos de independência da colônia, né? Éramos colônia. 516 anos atrás fomos descobertos pelos portugueses, 194 anos de independência. Mas nós que já temos caminhado um pouco diante daquilo que se conta da história, nós não vivemos nada ainda. Mas nós temos que entender que, particularmente como igreja, nós precisamos interceder, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, para que o Senhor verdadeiramente venha reinar em nossa nação. O salmista já disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos quanto foi tirado dessa terra no passado, e a independência veio em 1822 em função disso. Mas nós sabemos que de lá para cá ficou uma cultura, ficou, não é? Um ensino, algo que precisa ser removido do nosso meio. Uma tradição precisa ser rompida. Podemos falar que aquilo que não é bênção é maldição. Então a maldição tem que ser removida. E só tem um que pode fazer isso. É o Deus da nossa salvação. Por isso, como igreja, nós não podemos deixar de festejar essa independência, entendendo que nisso também Deus tem um propósito. Mas nós não podemos nos acomodar também, em função de tantas coisas que nós já conhecemos da história e de lá para cá. Quantos momentos de sofrimento o povo tem vivido. Então, como igreja, eu quero ler uma passagem que Paulo, na sua primeira carta, enviou a Timóteo, aquele moço que ele foi incumbido de instruir, e de gerar da sua coxa também como aquele que foi pastor de algumas igrejas. E no capítulo 2 dessa primeira carta, Paulo diz o seguinte: admoesto-te. Ele estava advertindo, trazendo uma advertência para Timóteo. Pois, antes de tudo, preste atenção, antes de tudo, que façam deprecações. Deprecações quer dizer súplicas, pedidos. E diz ainda mais, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos governantes em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Essa ordenança, esse ensinamento, esse direcionamento que Paulo deu a Timóteo, na verdade era para que ele instruísse a igreja. E esta é a orientação que nós recebemos de Deus como igreja. É verdade que os homens se levantam nas praças, e aqui não vai nenhuma crítica àqueles que saem em muitos movimentos aí fora. Mas na verdade o que o Senhor quer como igreja, como corpo, o qual a cabeça é Jesus Cristo, é que nós venhamos interceder, venhamos clamar por todos aqueles que estão no governo, aqueles que estão em eminência, pelos reis, para que o povo tenha uma vida sossegada e honesta. Por isso também o sábio Eclesiastes diz: quando o ímpio governa, o povo geme. E quando um servo, aquele que teme ao Senhor, governa, o povo se alegra.
E eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você já viu, mas nós podemos falar quanto sofrimento e quanta luta. E podemos dizer, é em função da idolatria, é em função do afastamento de Deus, é tudo isso. Mas como igreja, nós temos que clamar. E nós vamos então fazer a nossa parte. Hoje colocamos aqui no púlpito, não é, o pavilhão nacional, para trazer em memória que hoje é um dia que a nossa nação, e já de 1822 para cá, vem festejando cada 7 de setembro essa data. E nós sabemos que por muitas vezes não tivemos motivos para festejar essa independência. Mas eu quero também dizer a você que a nossa independência completa está em Jesus Cristo. Amém? E nós precisamos continuar clamando. Então diz a palavra do Senhor, não é? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então que o Senhor alcance aqueles que estão, não é, ali em Brasília, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, também no governo do Estado, nas câmaras municipais, no Paço Municipal. Mas nós sabemos que esse governo, ele começa na nossa casa. Eu sempre digo, a nação só existe porque existe a família. O Estado só existe porque existe a família. O município só existe porque existe a família. Então nós temos que orar pelo nosso povo e também pelas famílias. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. É um ato profético que nós não podemos tomar só no dia de hoje. E os irmãos sabem, o Senhor tem nos movido em várias ocasiões para clamarmos pelos governantes e pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Mas que isso seja algo contínuo. E nós levantando esse clamor juntos nessa noite, nós estamos nos unindo aos irmãos nesta nação. Porque hoje, nesse dia, muitas igrejas, não é, fizeram intercessões, orações, ações de graça e súplica. E nós fomos convidados a também estarmos tirando um tempo nesse dia para orarmos. Quem sabe você se esqueceu, mas você tem a oportunidade nessa hora de se colocar também na brecha, em favor. E isso é importante, porque quem sabe você já passou, não é? Já viveu a metade da tua vida. Quem sabe você já está chegando no fim dela, ou quem sabe você está começando. Nós temos que pensar que virão, se não voltar o nosso Senhor, novas gerações. E nós, na nossa geração, nós não podemos nos acovardar e recuar. Mas precisamos avançar. De que forma? Levantando as mãos e clamando ao nosso Deus. Então não vou pedir para você levantar as mãos em direção à bandeira que simboliza a nossa nação. Mas levantar as mãos aos céus, em direção àquele que pode e faz grandes coisas em nosso meio, em nossa cidade e em nossa nação. Levante as tuas mãos ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por este dia e por podermos fazer parte, Deus, dessa geração que tem se levantado, Pai, para clamar, Senhor, em favor, Deus, das famílias, em favor, Senhor, dos municípios, em favor dos estados, mas em favor desta nação, Deus, que tem sido, Senhor, acometida de tantos males. E isso não é de hoje, existe uma história, Pai, mas nada que foge, Senhor, ao teu controle, mas nada, Senhor, que foge do teu olhar. E se porventura, Senhor, temos sofrido como nação, como população, é porque, Senhor, ainda estamos longe da tua vontade, do teu querer, do teu propósito. Mas nós levantamos as mãos aos céus, clamando aquele que pode, como Paulo ensinou a Timóteo, dizendo que nós deveríamos fazer deprecações, orações, súplicas e ações de graças, porque também não é tudo mal. Nós nascemos nessa terra e nós amamos também essa terra, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, como posse. Por isso nós levantamos as nossas mãos como igreja, a igreja de Cristo, Senhor, também encaçapável nesta nação, nos unindo aos nossos irmãos, Pai, que neste dia fizeram orações, muitos jejuaram, outros, Senhor, estavam em vigília, outros nos cultos como nós, mas nós levantamos as nossas mãos dizendo: Senhor, reina nesta nação, Senhor, Pai, que esta nação, Pai, ela seja dirigida, conduzida, preservada, ungida por Ti, que caia por terra todo intento contrário, que toda maldição
tradição religiosa, que Pai, o teu coração, o Senhor, abomina, caia por terra, mas que verdadeiramente Cristo seja o Senhor do Brasil. Por isso nós levantamos as nossas mãos nessa hora, na certeza, na alegria, que nós temos servido um Deus fiel, um Deus maravilhoso, que tem nos dado essa oportunidade neste dia, aonde, Senhor, muitos civis e militares festejaram, Pai, em praça pública, esses 194 anos, e nós podemos festejar na Tua presença, em contínuo, a nossa independência, a nossa liberdade. Mas, Senhor, Tu sabes, esta nação ainda está cativa, por isso, como povo Teu, nós consagramos mais uma vez esta nação ao Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste, todos os estados, o Distrito Federal, todos os municípios. Mas, Senhor, que Tu possas visitar, Senhor, cada família desta nação, que Tu possas visitar cada lar dessa nação, e tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem enfermado, tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem destruído como destruição, seja banido do nosso meio, e de uma forma maravilhosa, todos têm oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor das suas vidas e Senhor do Brasil. Nós oramos, Senhor, gratos pela vitória desta noite, gratos, Senhor, por esses 194 anos, mas crendo, Deus, que um tempo novo também chega. Por isso, Deus, capacita esses homens, capacita os congressistas, capacita, Senhor, os deputados, capacita os governadores, capacita, Pai, os vereadores, os prefeitos, capacita o nosso presidente. Senhor, reverte situações, e Pai, e que a Tua vontade, o Seu querer se cumpra no nosso meio. Nós oramos como igreja, nós precisamos que o Senhor nos capacite, que nós não sabemos nem pedir, Senhor, e quando pedimos, ainda pedimos mal, pedimos para o nosso deleite, mas nós pedimos, na verdade, Pai, é que o Senhor salve esta nação, que o Senhor restaure esta nação, que o Senhor tome para Ti essa nação, e só o Senhor seja louvado no nosso meio. Nós oramos agradecidos nessa noite, nós Te bendizemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Podemos assentar, queridos. Eu quero perguntar, há no nosso meio alguém que nos visita nessa noite? Temos alguém que nos visita? Você pode dar um sinal com a sua mão? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. E hoje se inicia um novo tema, né? Mês. Não está ali, mas a palavra diz: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu vejo dessa forma que cada vez que se inicia um novo tema, a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, né? Que diz: até aqui tem nos sustentado o Senhor. E verdadeiramente, através da palavra que o Senhor tem nos sustentado. Então podemos, assim, glorificar a Deus por mais um mês que o Senhor há de nos sustentar com a Tua palavra. Amém? Irmãos, todavia me alegrarei no Senhor. Essa passagem, ela ocupa praticamente a Bíblia inteira. Essa questão de se alegrar no Senhor. Mas esse texto é exclusivo do profeta Abacuque. Os irmãos podem abrir em Abacuque 3, para a gente dar início. Eu me lembro, estava meditando nessa passagem, e me lembro que, algum tempo atrás, no momento do ofertório, eu citei essa passagem de Abacuque,
Só que no versículo 17, como o irmão Salvador citou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais não haja gado, aí ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. E eu me lembro que quando eu citei essa passagem, 17, eu me lembro perfeitamente que eu disse: ainda que a figueira não floresça, eu falei, não, mas isso não vai acontecer, pode até não acontecer na vida de Abacuque, acho que isso não vai acontecer, né? Mas, por causa do tema, eu tive que meditar um pouco mais no livro de Abacuque, conhecer mais um pouco da vida desse profeta. Fui levado a estudar um pouco mais a palavra de Deus. E na minha casa, irmãos, só para os irmãos entenderem, eu tenho algumas árvores lá, e agora é época dos frutos, aliás, das flores, depois os frutos. Eu não vou nem falar o nome, que é uns nomes meio estranhos, é tudo umas árvores diferentes que eu tenho em casa. Mas, se você olha em uma, está com flor, a outra também. Tem uma outra lá que tem muito espinho nela, mas ela também está com flor, né? Mas tem um pé de jabuticaba, irmãos, ele já está numa idade boa já de produzir, só que ele não dá nada. Para não mentir, uns tempos atrás deu 5 jabuticaba, está fazendo uns 2 anos, deu 5, não dá nem para dividir. O mantimento. Então, irmãos, meditando aqui no livro de Abacuque, o livro se inicia com um diálogo de Abacuque com Deus, né? Por causa da situação que Abacuque estava vivendo ali. E no versículo 2, se inicia assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei a ti, violência, e não salvarás. Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Essa era a situação de Abacuque. Quando eu trouxe a passagem no ofertório, eu não procurei ter conhecimento disso aqui. Eu achei até que estava fácil a vida de Abacuque. Mas vendo isso, vendo a situação que ele estava vivendo, no meio de um povo pecador, só que esse povo pecador era o povo de qual ele também fazia parte, era o povo judeu que estava vivendo dessa forma. E Abacuque estava indignado com isso, por causa da atitude dessas pessoas. E ele se apresenta a Deus por isso. E eu creio que Abacuque, ele chega na presença de Deus, querendo, acho que uma atitude, que Deus tomasse uma atitude em cima disso. Mas eu creio que ele já tinha bolado uma atitude, eu acho que ele já tinha pensado numa solução. Mas Deus vem de uma forma totalmente contrária à vontade de Abacuque. Porque no 5 diz assim, ó: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias, isso é Deus falando, em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Olha o que Deus faz. Suscito os caldeus,
nação feroz e impetuosa. E Deus ainda descreve o exército ainda que vai, o povo que vai levar o povo judeu cativo, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águias que se apressa a devorar. E se você continuar lendo, você vai ver, Deus continua descrevendo esse povo. E era esse povo que Deus ia usar para trazer juízo sobre o povo judeu, do qual Abacuque fazia parte. Imagine a situação de Abacuque. Eu achei que aquilo lá nunca ia acontecer, de não haver vaca nos currais. Mas depois lendo isso, não, há uma grande possibilidade de acontecer isso na vida de Abacuque. Porque aqui no 9 diz que eles congregam os cativos como areia. Eles não deixavam as pessoas no mesmo lugar que elas viviam. Eles levavam cativos. Por que ele fazia isso? Porque se você tirasse a pessoa do lugar que ela vivia, a possibilidade de haver uma rebelião era muito pequena. Porque a pessoa perdia o ânimo, perdia a alegria. Quer dizer, então havia uma grande possibilidade de acontecer isso na vida de Abacuque. De não haver vaca nos currais, não haver ovelhas, a figueira não florescer. Se ele tivesse em um outro lugar, ele não ia ver isso daqui. E se aquele povo viesse, como Deus determinou que viria, eles iriam varrer aquele lugar ali. Não haveria essas coisas para Abacuque. Ia faltar isso na vida de Abacuque. Mas como que Abacuque ainda conseguiu dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação? Eu falei, Senhor, como que ele conseguiu fazer isso? O irmão Salvador citou esse trechinho, todavia, e eu me detive um pouco nesse todavia também. Eu falei, o que quer dizer esse todavia? Só um exemplo prático para os irmãos entenderem esse todavia. Não sei se alguns irmãos sabem, eu gosto muito de pescar. E o irmão Alexandre não está aqui hoje, mas eu conversando com ele, eu falei para ele, ele falou, eu gosto muito de pescar. Para mim, tendo água, uma vara, um pedaço de linha, anzol é desnecessário. Mas por que eu falei isso para ele? Porque para mim, pescar é uma coisa, pegar peixe é outra. Eu gosto de pescar, pegar peixe é uma consequência. Então, tanto faz. Para mim, estando na beira d'água, tá bom. Foi aí que eu entendi o que Abacuque quis dizer. Mesmo que ele não tivesse aquelas coisas mais, ele ia se alegrar em Deus. Porque a alegria dele não estava aquilo ali para ele era consequência. O que ele queria era a presença de Deus na vida dele. Era naquilo ali que ele se alegraria. Então eu fui meditando, eu falei, meu Deus, é isso que a igreja precisa. A função do tema é trazer para a igreja aquilo que Deus quer e que a igreja tome posse disso. Eu falei, Senhor, mas isso no mesmo momento que é maravilhoso, Senhor, é tão difícil. Porque eu me lembro perfeitamente do pastor Elias. Ele trouxe uma mensagem, eu não lembro a data, mas eu lembro perfeitamente que ele trouxe uma mensagem e usou esse texto, né, de Abacuque, no capítulo 1, do 1 ao 4. E eu vou ler de novo, irmãos. Começar no 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei violência, e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. E o ímpio
cerca o justo e a justiça é pervertida. Eu lembro perfeitamente quando ele trouxe essa passagem. Irmão, se vocês forem analisar, é aquilo que ele disse. É como se você lesse um jornal de hoje. É o que a gente está vivendo. É o que se vive hoje. Você não tem certeza mais das coisas. Você não tem certeza do seu emprego. Você não sabe se você vai estar empregado até o fim do mês, né? Você não tem certeza da sua aposentadoria. Você não tem certeza do seu plano médico. Está tudo tão estável, você não tem certeza dessas coisas. Isso aqui foi escrito 605 anos antes de Cristo. É como se fosse escrito hoje. Quer dizer, é o que a gente está vivendo. É o que está acontecendo hoje. Agora fala para mim. Tem como você passar o dia todo procurando trabalho e ver as contas chegando na sua casa, e você chegar na sua casa e dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação? É bonita essa passagem, mas é fácil? Quer dizer, eu achei que era fácil quando eu preguei, trouxe a mensagem no ofertório, eu achei que era fácil. Mas depois meditando, eu falei: meu Deus, isso aqui é difícil. Tem dia que eu chego em casa, irmãos, nossa, eu chego: Senhor, tenha misericórdia, a vontade de, como diz a turma, meter o pé no balde. Porque é tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, tanta incerteza no nosso dia a dia. E é isso que aconteceu na vida de Abacuque. Eu falei: Senhor, dá-me uma grande revelação para trazer para a igreja. Como tomar posse disso? Porque essa é a vontade de Deus, que a igreja tome posse disso. Independente da circunstância, você tome posse disso e você diga: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que a jabuticabeira não floresça, eu tenho que dizer isso: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, ensina, traz, Senhor, ó Deus, sabe, uma revelação em cima disso daí, porque a igreja precisa, e é isso que é a tua vontade, Senhor. Queria que os irmãos abrissem em Romanos 11. Vou usar um sotaque de mineiro. Os irmãos já ouviram falar de enxertia? Alguém já ouviu falar de enxertia? O Eduardo não está aí hoje, né? O Eduardo deve ter ouvido falar de enxertia. Diz que agora você vai ver aí nesses programas de agricultura, né? Fala sobre a enxertia. Fala que é tecnologia de ponta, né? Que está acontecendo hoje. Mas é nada, isso é antigo. Vê o que diz em Romanos 11, 17. Vê o que Paulo diz aqui, ó. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares. Considera isto: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Aqui Deus começa a ensinar o segredo de Abacuque. Enxertia, irmãos, o que acontece? Quando você quer que uma árvore produza bons frutos, só que essa árvore, ela não se adapta. Ela não se adapta ao solo que você tem, ao clima que você tem. O que é feito?
você pega uma raiz que já se adaptou ao solo, que se adaptou ao clima, você corta a parte de cima, pega o ramo da árvore que você deseja, você faz um corte no meio, encaixa o outro, amarra e deixa. Depois de algum tempo, aquilo ali cicatriza, eles se tornam uma planta só. Mas aquela planta, ela vai produzir, mas ela não tem nada a ver com o solo. Não é ela que vai sustentar a raiz, é a raiz que vai sustentar aquela planta. Isso que Paulo quis passar os cristãos daquela época. Olha, quando você for enxertado, não é você que vai sustentar a raiz, é a raiz que vai te sustentar. Quando você chegar, talvez no outono da sua vida, quando as folhas começam a cair, que seja uma planta, é a raiz que vai te sustentar. Quando você chegar no inverno, que vai haver tempo de seca, você vai ficar sem folha, sem beleza alguma, não é você que vai sustentar a raiz, é a raiz que vai te sustentar, é ela que vai sustentar você. Mas quando tudo isso passar, essa época passar, você começar a florescer, não é por sua força, é por causa da raiz. É a raiz que te dá seiva, é ela que absorve umidade para que você viva, para que você floresça. E quando você começar a dar fruto, irmão, não é mérito seu, é mérito da raiz. É a raiz que sustenta. Quando passar um vento forte, quiser arrancar você dali, ele não vai arrancar, porque o que te sustenta é a raiz. Essa raiz, ela já se adaptou ao solo, ela está bem profunda, ela vai sustentar a sua vida. Isso é enxertia. E é isso que Paulo queria ensinar para aquelas pessoas. Essa dependência da raiz, não trazer glória para si mesmo. E é isso que tinha na vida de Abacuque. Ele não dependia das circunstâncias, ele dependia de Deus. Essa era a dependência de Abacuque. Por isso que ele conseguiu dizer isso: todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse era o segredo de Abacuque. Mas quero ir um pouco mais longe, trazer um pouco mais de ensino em cima disso. E hoje é feriado mesmo, todo mundo está descansado, né, irmãos? Abre em João 15, 6. João 15, 5 e 6. Olha o que Jesus diz aqui: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Irmãos, vou pedir para o Lucas colocar uma imagem. Está dando para visualizar bem a cor da árvore? Toda colorida, cheia de tom de rosa. Cadê o Carlão? Carlão que gosta de rosa, né, Carlão? Ela é cheia de tom de rosa. Eu comecei a pesquisar sobre essa questão da enxertia, e isso daí é o projeto de um holandês, de um professor holandês. Essa árvore, ela produz 40 tipos de frutos.
Eu pesquisei várias vezes para saber se era verdade mesmo. Mas ela produz 40 tipos de fruta. Qual foi a técnica que ele usou? Foi a enxertia. Ele pegou praticamente frutas que compartilham a mesma seiva. E ele foi cortando os galhos, foi enxertando um por um. E o interessante é que essa árvore, para começar a fazer isso, ela precisava ser uma árvore de 3 anos. Eu achei interessante que o ministério de Jesus durou 3 anos, para depois ser enxertado. E eu achei muito interessante, eu falei, puxa, como é que pode isso? E ele foi enxertando galho por galho. E já tem várias dessa daí. E quando ela começa a produzir, aquilo ali tudo é flor. É uma de cada espécie. E ela produz vários tipos de fruta. Tem várias delas já. Mas por que eu peguei esse exemplo? Aqui Jesus diz que fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Né? Ali ela dá 40 tipos de fruta. Muitas vezes, irmãos, na presença de Deus, a gente acha que todo mundo tem que dar o mesmo fruto, né? Fulano está produzindo tal coisa, está dando tal fruto, eu tenho que dar esse fruto também. Não, Jesus falou que aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, mas ele não especificou o fruto, que nem aquela árvore ali, ela dá vários tipos de frutos, bonito, queria ter uma dessa. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você fala, puxa, eu não estou fazendo como o irmão faz. Eu estou, triste nessa situação que eu estou vivendo dentro da igreja. E meditando nisso, irmãos, eu fiquei pensando, eu não consigo organizar a mensagem. A Sheila pergunta até se a mensagem está pronta. Eu falo, Sheila, só fica pronta depois das 9. Daí acabou. Mas eu não consigo organizar ela da forma que o pastor Helder organiza. Eu acho legal o jeito que ele organiza a mensagem dele. E eu não tenho essa facilidade de falar que nem o pastor José Luiz. Fala que é uma beleza. E eu não tenho isso daí. Mas o que Deus quer? Ele quer que eu produza o meu fruto. Ele quer que o pastor produza o fruto dele. E Ele quer que você produza o seu fruto. Talvez uma pessoa aqui pode até não entender o que eu estou falando, a mensagem que eu estou transmitindo. E não vai ser tocada por isso. Mas ela vai ser tocada, às vezes, pelo seu aperto de mão. Da forma que você abraça ela. Porque Deus, Ele quer que você dê o seu fruto. Mas particular. Cada um vai dar o seu fruto, que nem aquela árvore ali. Essa é a vontade de Deus. E Ele diz que se alguém permanecer em mim, esse dá fruto. Você tem que permanecer em Jesus, irmãos. Não tem como você produzir algum fruto pela sua força, pelo seu esforço. Eu, pelo meu esforço, irmãos, eu estava em casa. É porque Deus tem nos sustentado. Essa é a mensagem. Foi por isso que Abacuque conseguiu dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque ele se apoiava em Deus, Deus era o sustento. Né? E Jesus diz isso aqui, aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto. Amém, irmãos? Se você permanecer em Cristo, você vai frutificar, mas da forma que Deus quer. Não porque o irmão faz isso ou aquilo. Você vai dar o seu fruto. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Né? E a hora já está bem, olha como passa rápido a hora, irmãos. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem no livro de Isaías. Isaías 41, no 10 e 13. E aqui em Isaías, diz assim: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, te diz: não tema, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, a gente se esforça para fazer as coisas sozinho? A gente quer levar as coisas nos trancos e barrancos, né? Ah, não, eu consigo. Sabe, eu vou levar adiante. Há muitas vezes que a gente acaba pensando dessa forma. Irmãos, você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Porque a palavra diz que não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Você vê aqui a palavra dizendo, Deus falando, eu faço isso por você. Você não vai se fortalecer sozinho. Você não vai se ajudar sozinho. É Deus que vai fazer essas coisas por você. Eu queria que o Lucas colocasse uma imagem. Eu queria trazer uma ilustração, irmãos. Foi uma coisa que eu ouvi há muito tempo. Há muito tempo. Sabe, eu acho que eu nem sei se eu era convertido. Se o Helder tivesse aqui, ele ia falar que a Marcela já tinha andado. Vamos aí, o dirigível, né, o Zeppelin. Zeppelin porque o nome do homem era Ferdinand Zeppelin. Isso daí foi inventado em 1874, né? Ele foi usado na guerra, mas depois ele foi usado para transporte. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Eu ouvi, irmão, uma história que diz que isso daí para ele pousar, ele era puxado com cordas. E vários homens, quando ele se aproximou do lugar, seguraram nas cordas e começaram a puxar ele para baixo. Só que de repente veio um vento e começou a empurrar ele para cima, começou a levar ele para cima. Alguns conseguiram soltar e outros não, ficaram segurando na corda. Ele acabou pegando altura de novo. O que aconteceu? Aquelas pessoas ali de baixo, tudo apavorada, vendo aquela situação, e conforme ele ia subindo, aqueles homens segurando aquela corda, não aguentavam segurar por muito tempo, acabava soltando aquela corda, e por causa da altura, se estatelava no chão, acabava morrendo. E assim foi caindo, até que ficou um só segurando na corda, e todo mundo esperando ele cair, porque todo mundo caía, vamos esperar esse daí cair também, e não caía, e foi tomando altura, e foi indo. Depois de algum tempo, aquele balão ele foi perdendo, parou o vento, ele foi perdendo a altura, e eles foram vendo aquele homem, ainda estava lá ainda. E quando chegou no chão, chegaram até ele e perguntaram para ele, o que aconteceu, o que você sentiu? Diz que ele olhou, ele nunca tinha voado naquele negócio. Diz que ele olhou para a pessoa e falou, maravilhoso. Foi uma maravilha. Mas como assim? Foi uma maravilha. Eu pude desfrutar desse momento, eu apreciei a paisagem, foi maravilhoso. Mas o que você fez? Como é que você aguentou segurar na corda? Ele falou, que segurar na corda? Como é que você segurou na corda? Ele falou, não, eu não segurei na corda. Eu passei a corda por baixo da minha perna, amarrei, e aí a corda me levou. Eu fui desfrutando disso, eu nunca tinha voado, eu fui desfrutando disso aqui. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando você tenta, com a sua força, seguir a caminhada com Cristo,
É arriscado você morrer no caminho. Mas quando você faz isso aqui, que Deus fala, eu que te tomo pela tua mão, você acaba desfrutando dessa caminhada com Cristo. Deus, Ele acaba sustentando você, você acaba desfrutando daquilo ali, desfrutando daquela paisagem. Não é você que está segurando na mão de Cristo, é Cristo que está segurando você. Esse era o segredo de Abacuque, e eu fiquei feliz com isso. Ele não dependia das circunstâncias, ele dependia da graça de Deus na vida dele. Então, irmãos, que nessa noite você entenda que não é pelo teu esforço, mas é porque você foi enxertado em Cristo. Não é porque você se esforça para se manter vivo na caminhada, é porque o Senhor te toma pela mão. Essa é a mensagem para essa noite. E eu creio que você vai sair dessa noite dizendo, todavia me alegrarei no Senhor, independente daquilo que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo. Amém? Se coloquem em pé em nome de Jesus, irmãos, a gente está encerrando. Irmãos, que nesse momento, você apresente a Deus tudo aquilo que tem te aborrecido, tudo aquilo que você tem achado que você está fazendo de errado, e você tem se esforçado para mudar essa situação. Coloca na mão do Senhor e pede para o Senhor mudar essa situação para você, porque tudo isso é engano que o inimigo traz ao nosso coração, e se achar que a gente pode resolver, tudo isso é engano. Achar que o homem pode resolver alguma coisa para a gente, isso é engano. O único que pode resolver a nossa situação é Jesus Cristo. E você precisa estar enxertado em Jesus Cristo e precisa permanecer em Cristo para que você dê fruto, para que você diga aquilo que Abacuque diz. Então, nesse momento, irmãos, coloca na presença de Deus tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem tentado tirar você da caminhada. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, as nossas aflições, os nossos esforços, colocamos diante de Ti, Senhor, todo o engano, Senhor, que tem vindo sobre o nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado, Senhor, tristeza em nossa caminhada, tudo aquilo que tem feito nossos pés, Senhor, vacilarem, Senhor, porque, Senhor, estamos firmados no nosso próprio esforço, Pai. Estamos, Senhor, firmados, Senhor, ó Deus, naquilo que nós podemos fazer, mas a Tua palavra diz, Pai, que é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem, Pai amado, guiado as nossas vidas. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que se faz presente nessa noite, Pai. Coloca no coração de cada um, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, revelando o Teu amor, Senhor, ó Deus, o Teu cuidado, Pai. Que o mundo, Senhor, ó Deus, tem tentado, Senhor, ó Deus, tirar das nossas vidas, porque pelo nosso esforço, Senhor, ó Deus, não damos, Pai, nem meia dúzia de passos, Senhor. Mas através da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, a Tua igreja tem permanecido, Senhor. A Tua igreja tem caminhado, Pai. A Tua igreja, Senhor, ó Deus, tem, Senhor, ó Deus, permanecido, Pai, na Tua presença, Senhor. Por isso eu peço, quebra todo o intento do inimigo, Senhor. Quebra, Senhor, toda a obra de Satanás, Senhor. Nessa noite, que a Tua igreja, Pai, tenha tido essa revelação no coração, Pai, que és o Senhor que tem nos sustentado, Senhor. Por isso nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em
Curve sua cabeça, irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Deus abençoe. Cumprimente seu irmão. Amém.